Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula. Hoje daremos continuidade na nossa segunda unidade, né? Começaremos a segunda unidade desta disciplina e, apesar das situações, das circunstâncias, conversando também com a coordenação do campo, da instituição, né? A respeito das nossas metodologias, nos foi colocado que a prática que nós estamos adotando ela é adequada em se tratando principalmente de que nós não excluímos ninguém do processo, né? Tanto os alunos que estavam presencialmente no início desta disciplina, quanto os que estão, né, por motivos pessoais e tudo mais, afastados. Hoje nós nos reunimos todos desta turma no modo online. Então vamos dar continuidade, né, a essa atividade. Peço para que todos tenham em mãos o artigo que eu enviei no grupo já para vocês. Se puderem estar com ele impresso é melhor, porque nós vamos utilizar daqui a pouco fazer a leitura de parte desse artigo para fazer parte da nossa didática. Vamos lá, vamos seguir. Falando ainda de educação ambiental e sustentabilidade, que é a nossa disciplina. O nosso calendário, segundo as orientações, ele havia sido modificado, né? Hoje nós sabemos que permaneceremos online pelo menos até o dia 25, né? Segundo a última determinação da instituição, hoje à tarde, né? No caso, ontem, dia 17, foi lançada essa nova orientação por parte da instituição. Então, por enquanto, vamos seguir online de acordo dessa mesma modalidade que nós estamos fazendo agora, tá bom? Vamos lá. Segunda unidade, a questão ambiental e a educação. Educação ambiental. Vamos falar então, hoje nós temos que fazer a realização, né? Você precisa realizar então o desafio e exercício da última unidade lá na plataforma Sagar, que nós tínhamos conversado antes, né? O desafio e o exercício da unidade educacional da unidade de aprendizagem Introdução à Educação Ambiental. Falando um pouco sobre este processo de educação agora ambiental, né, de modo mais específico. Antes falávamos sobre o conhecimento acerca da crise que nós temos, os conhecimentos epistemológicos. Falávamos um pouco mais também sobre a questão da degradação e do prejuízo do real conhecimento da crise ambiental que nós temos. E agora nós estamos seguindo para um outro aspecto desta disciplina que fala sobre a questão da educação, do processo de educação ambiental, né, como uma ferramenta, devo dizer, de imediato, para a gente poder lutar contra estas dificuldades, contra este cenário que nós temos, nosso cenário ambiental. Então, para isso, você vai realizar, primeiramente, o desafio e o exercício da unidade de aprendizagem da plataforma Sagar, o desafio e o exercício de introdução à educação ambiental, tá? Essa é a última unidade que nós temos disponível na plataforma Sagar. Eu sei que alguns alunos já até realizaram até o que não deveria, por exemplo, o desafio lá da unidade de degradação ambiental, mas tudo bem, ele não vai contabilizar para as nossas atividades, de fato, mas tudo bem. Então você que já fez, ok. Se você que não fez, por favor, comece a partir de agora. Não tem um prazo definido, eu pedi para o sistema ficar em aberto até o final da disciplina para a gente, tá? Nós vamos também debater hoje um pouco sobre um vídeo que vai ser apresentado um pouquinho também. Vamos conversar a respeito disso. A proposta do debate seria especificamente para a sala de aula, né? Este debate aqui, nós vamos discutir um pouco o vídeo que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. No entanto, não é muito viável a gente fazer, por aqui não temos muito essa condição. Então, eu fiz uma adaptação e teremos uma atividade, esta sim, valendo ponto, né, direitinho para a gente, junto com a plataforma, junto com a atividade da unidade de aprendizagem lá, da plataforma Sagar, que eu acabei de mencionar para vocês, né, junto com esta atividade, elas serão validadas como pontuação para as nossas atividades. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, isso aqui é apenas o contexto de como começaremos a nossa disciplina de hoje. Né? Conceitos de educação ambiental.
Vamos falar um pouquinho agora sobre o vídeo que eu tenho para apresentar para vocês. Como entendemos educação ambiental? Educação ambiental é um tema com diversas facetas e significados. Para tratar do conceito, precisamos apresentar alguns registros e reflexões. Tratando de educação, estamos falando de processos, ou seja, uma vez iniciado, prossegue indefinidamente por toda a vida, aprimorando-se e incorporando novos significados sociais e científicos. Devido ao dinamismo da sociedade, o despertar para a questão ambiental no processo educativo deve começar na infância. A determinação para que a educação ambiental seja integrada, contínua e permanente implica o início do seu desenvolvimento na educação infantil, sem futura interrupção, e está prevista na Lei 9.795 de 99. O artigo 1º da Lei 9.795 de 99 afirma que educação ambiental são processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Outro importante conceito é: a educação ambiental é uma dimensão da educação, é a atividade intencional da prática social que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. Tais diretrizes estão previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e prevê que na formação básica do cidadão seja assegurada a compreensão do ambiente natural e social, que os currículos do ensino fundamental e do médio devem abranger o conhecimento do mundo físico e natural, e que a educação superior deve desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que vive, que a educação tem como uma de suas finalidades a preparação para o exercício da cidadania. Voltando ao que nos interessa, mais diretamente, a Lei 9.795 de 99 dispõe especificamente sobre educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental como componente essencial e permanente da educação nacional. Afirma que deverá estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, um caráter formal e não formal. Mas afinal, o que é educação formal e não formal? A educação ambiental formal é quando é desenvolvida nos currículos das instituições. Envolve estudantes em geral, desde a educação infantil, ensino fundamental, médio e universitário, além de professores e profissionais envolvidos em cursos de educação ambiental. Educação ambiental não formal são ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Vamos conhecer agora os princípios e objetivos fundamentais da educação ambiental. Princípios: enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, socioeconômico e cultural, enfocando a sustentabilidade. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da intermulti e transdisciplinaridade, vínculo entre ética, educação, trabalho e práticas sociais, garantia de continuidade e permanência do processo educativo, permanente avaliação crítica do processo educativo, abordagem articulada das questões ambientais, locais, regionais, nacionais e globais, conhecimento e respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Objetivos: compreensão integrada do meio ambiente e relações, aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos,
sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Garantia de democratização das informações ambientais. Estímulo e fortalecimento de consciência crítica sobre os problemas socioambientais. Incentiva a participação individual e coletiva na conservação do equilíbrio do meio ambiente. Estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país para construir uma sociedade ambientalmente equilibrada, solidária e democrática, com justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. Estímulo e fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia. Fortalecimento da cidadania e solidariedade entre os povos para o futuro da humanidade. Destacamos nesses princípios e objetivos o enfoque democrático e participativo, uma concepção totalizante de ambiente e a garantia de continuidade e permanência do processo educativo da legislação de educação ambiental e da política nacional. Este entendimento de educação ambiental foi construído principalmente ao longo dos últimos 50 anos, em momentos diversos da crise socioambiental que o planeta enfrenta. Há controvérsias que os primeiros registros de utilização do termo educação ambiental datam de 1948, no encontro da União Internacional para a Conservação da Natureza em Paris, ou em 1965 na Grã-Bretanha. Mas definição dos rumos da educação ambiental começam a se consolidar a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, onde se atribui a inserção da temática da educação ambiental na agenda internacional. Ao observarmos a linha do tempo da educação ambiental, podemos ver algumas das datas importantes para essa temática. Começando por 1960, com o surgimento do ambientalismo nos Estados Unidos. Em 1962, houve o lançamento do livro Primavera Silenciosa. E em 1965, é escutado pela primeira vez a expressão educação ambiental. Em 1968, a Conferência sobre Educação na Grã-Bretanha recomenda criar a Sociedade para a Educação Ambiental, cuja fundação ocorreu um ano mais tarde. Em 1970, se inicia o uso da expressão educação ambiental nos Estados Unidos. E em 72, houve a primeira discussão sobre o homem e a problemática ambiental na Conferência de Estocolmo, na Suécia. Em 1973, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, esta vinculada ao Ministério do Interior. Um ano após o Congresso Internacional de Ecologia na Holanda, discutiu sobre a redução da camada de ozônio. Em 1975, instituiu-se o Programa Internacional de Educação Ambiental sob auspícios da Unesco e da PNUMA, e 2 anos mais tarde, na Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, buscou-se relacionar os problemas ambientais com os modelos de desenvolvimento do ser humano. Em 1979, aconteceu o Encontro Regional de Educação Ambiental na Costa Rica, seguido em 1980 pelo primeiro Seminário Internacional sobre o caráter interdisciplinar de educação ambiental no ensino de primeiro e segundo grau. Em 84, a primeira Conferência sobre Meio Ambiente tentou estabelecer formas de colocar em prática o conceito de desenvolvimento sustentável. E em 87, na divulgação do relatório de Brundtland, criou-se a terminologia desenvolvimento sustentável e ocorreu em Moscou o Congresso Internacional da Unesco, PNUMA, sobre Educação e Formação Ambiental. Em 1990, aconteceu a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, satisfação das necessidades básicas de aprendizagem na Tailândia. Em 91, a Comissão Interministerial para a Preparação da Rio 92 considerou a educação ambiental como um dos instrumentos da política ambiental brasileira. Foram criadas 2 instâncias no Poder Executivo, destinadas a lidar exclusivamente com esse aspecto. O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental do MEC, que em 1993
se transformou na Coordenação Geral da Educação Ambiental e a Divisão de Educação Ambiental do IBAMA, cujas competências institucionais foram definidas no sentido de representar o marco para a institucionalização da política de educação ambiental no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Em novembro de 1992, foi criado o Ministério do Meio Ambiente. Além disso, o IBAMA instituiu os núcleos de educação ambiental em todas as suas superintendências estaduais, visando operacionalizar as ações educativas no processo de gestão ambiental na esfera estadual. No mesmo ano, ocorreu a Conferência Rio 92, que teve a participação de 170 países e a realização de vários eventos. Durante a conferência, com a participação do Ministério da Educação, MEC, foi produzida a Carta Brasileira para a Educação Ambiental, que, entre outros assuntos, reconheceu ser a educação ambiental um dos instrumentos mais importantes para viabilizar a sustentabilidade como estratégia de sobrevivência do planeta e, consequentemente, de melhoria de qualidade de vida humana. A Carta reconhecia que a lentidão da produção de conhecimentos, a falta de comprometimento real do poder público no cumprimento e complementação da legislação em relação às políticas públicas específicas da educação ambiental, em todos os níveis de ensino, consolidavam um modelo educacional que não respondia às reais necessidades do país no âmbito da educação ambiental formal. Com o intuito de criar instâncias de referência para a construção dos programas estaduais da educação ambiental, a extinta SEMA e, posteriormente, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente fomentaram a formação das comissões interinstitucionais estaduais de educação ambiental. O auxílio à elaboração dos programas dos estados foi mais tarde prestado pelo Ministério do Meio Ambiente. Em 1993, foi apresentada a proposta de lei para a Política Nacional de Educação Ambiental, cuja aprovação foi dada um ano mais tarde. Em 95, com a criação da Câmara Técnica Temporária da Educação Ambiental, no CONAMA, houve-se a discussão do documento intitulado Subsídios para a Formulação de uma Política Nacional de Educação Ambiental. Na Bahia, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, CIEA Bahia, foi instituída em 2004 pelo Decreto Estadual 9.083 de 94, com caráter consultivo, formada por representações dos órgãos públicos das diferentes esferas e organizações da sociedade civil. Ganhou coordenação dupla da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, com a ONG Garra. É composta por 34 representantes da sociedade civil, poder público, municipal, estadual e federal, redes de educação ambiental, movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais, instituições de ensino que atuem na área de educação ambiental. Em 2005, em parceria com a ONG PNEA e com a Rede de Educação Ambiental da Bahia, foi responsável pela organização de 2 encontros nacionais das CIEAs e de Educomunicação Ambiental. No final de 2006, eram 5 suas câmaras técnicas permanentes em funcionamento. Primeira, Educação Ambiental na Política Nacional de Recursos Hídricos. Segundo, Educação Ambiental em Unidades de Conservação. Terceiro, Educação Ambiental no Ensino Não Formal. A quarta, Educação Ambiental no Estatuto da Cidade. Quinta, Educação Ambiental no Ensino Formal. Além de 2 especiais, que é a primeira, Educação Ambiental no Licenciamento, e segunda, Diagnóstico de Educação Ambiental. A CIEA Bahia trabalhou ativamente e de forma participativa para definir as diretrizes na elaboração e na publicação da política e do programa estadual de educação ambiental do Estado e na criação de marcos regulatórios fundamentais para que a Bahia prossiga aprimorando sua capacidade de desenvolver a política pública de educação ambiental.
Muito bem, muito bem. Bem, observamos aqui no nosso vídeo, né, sobre... Deixa eu só acompanhar, né? Nós falávamos sobre a questão dos conceitos de educação ambiental e esse vídeo ele é muito rico. Vocês observaram que num curto espaço de tempo ele conseguiu apresentar uma grande quantidade de informações a respeito da educação ambiental no mundo, né, desde o contexto histórico, de quando surgiram os primeiros sinais, os primeiros indícios de que existiria a educação ambiental, a questão da conscientização, né, do meio ambiente, a respeito do meio ambiente e tudo mais, nos traz um histórico com todas essas datas e também nos mostra dentro da nossa realidade no Brasil. Gostaria de destacar alguns pontos a respeito deste vídeo, muito rico, mas que traz tanta informação que às vezes a gente se perde um pouquinho, né? Você pode até dizer, meu Deus, mas foi tanta coisa que esse vídeo falou que eu vou ter que assistir ele umas 4, 5, 6 vezes, talvez, para eu entender todo o contexto que ele está apresentando, tantas informações, não somente no Brasil como no mundo, né, a respeito deste histórico do processo de educação ambiental. Então, assim, primeiramente a gente precisa falar sobre a questão da educação ambiental no nosso contexto brasileiro, né? Falando que ele precisa ser apresentado, né? O vídeo mostrava, tinha ali 3 quadros que falavam sobre a questão do ensino fundamental, do infantil fundamental, do ensino médio e da educação superior. Falando que uma das estratégias que o Brasil adota, então, como educação ambiental, é a utilização deste aspecto, deste termo, no processo educacional, na educação básica do nosso país, para chamar a atenção, para já fazer um processo de sensibilização desde o início do processo, né? desde quando se é criança. E aí nós temos, por exemplo, vocês podem até lembrar, né? Peço a vocês que recordem, mas, por exemplo, em algum dado momento, você já observou que nas escolas existem aqueles dias importantes, o dia da árvore, o dia da água, e assim você vai vendo estes momentos específicos que são inseridos no dia a dia escolar e que realmente, geralmente, servem para chamar a atenção sobre a utilização destes recursos naturais, né? Por exemplo, do dia da água, geralmente se faz uma sensibilização. No dia da árvore, normalmente se faz um momento de reflexão na escola, falando sobre a importância das árvores, sobre a questão de desmatamento, né? Então, desde o começo já se faz algumas atividades, já são feitas algumas atividades com o intuito de alcançar a consciência, na verdade, de formar opiniões desde o período ainda de infância das crianças. É claro, nós entendemos que este é um processo lento. E aí eu gostaria de ressaltar que, na minha visão, é um processo... Nós conseguimos compreender que a educação ela é o processo mais eficaz em todos os aspectos quando a gente fala sobre o processo de desenvolvimento humano, né? O nosso desenvolvimento ele só se dá a partir do momento em que nós somos educados, a partir do momento em que somos formados para aquilo, né? Porém, quando a gente fala sobre a educação como objeto de transformação, e aí que a gente pode abrir como transformação social, transformação ambiental, transformação política e qualquer outro tipo de transformação que a educação proporciona, a gente vai observar que realmente é uma importante ferramenta, é uma arma grandiosa e que contra ela não há nenhuma outra arma capaz de impedir, né, que alcance o seu objetivo, né? A educação ela transcende os nossos esforços e ela consegue chegar longe naquilo que nós podemos, consegue nos proporcionar chegar longe, né? E não há nada que impeça. Porém, a dificuldade, o grande ponto negativo da educação, na minha visão, é o fato de que ela é um processo lento.
E este processo lento, ele precisa ser regado, precisa ser trabalhado com muita persistência, com muita perseverança, com muito amor naquilo que fazemos. E aí, esperar, porque os frutos deste processo, nem sempre nós damos conta de aguardar estes frutos vingarem. São frutos para serem colhidos a longo prazo. O processo de educação se dá a partir de geração para geração. Então não é uma questão de 1 ano, 2 anos que você vai ver o resultado logo disso, não. É que nem uma árvore frutífera, daquelas que você tem que esperar quase 20 anos para ela poder começar a dar frutos. Você não planta ela pensando em colher amanhã. Você tem que plantar ela esperando com que as suas próximas gerações, os seus filhos e os seus netos possam sim, eles se beneficiar dos frutos daquilo que você plantou hoje. Essa é a dificuldade da educação, é que ela não é um processo imediatista. O fruto não surge tão rápido. E aí, neste processo, se perde o estímulo de aguardar, de insistir, de persistir neste processo. Então, por isso, a nossa legislação, a nossa orientação, no caso brasileira, ela nos mostra algumas ferramentas, alguns pontos para podermos trabalhar, que vai falar sobre educação ambiental, desde o processo infantil fundamental, passando pelo ensino médio, nas diversas atividades e programações que a escola propõe, né, as secretarias de educação, por exemplo, estadual, municipal ou até mesmo do ensino superior, vai poder te favorecer nesse período, nesse processo. E por falar no ensino superior, você observa que o material dizia lá que até o superior também te é oferecido esse processo educacional de conscientização a respeito do meio ambiente. Não é à toa que nós estamos fazendo essa disciplina. Não é à toa. É exatamente por isso. Faz parte de uma exigência. O seu curso de pedagogia, ele faz parte das exigências dele, do Conselho Nacional de Educação, as ementas que são escolhidas, que são preparadas para a formulação deste teu curso, do curso de pedagogia, uma das suas matrizes curriculares é a questão da educação ambiental e a sustentabilidade. Mas qual é a finalidade hoje de você trabalhar então dentro do ensino superior, já que nós estamos falando do nível superior? É porque, se você observar, desde o início da tua caminhada educacional, nas primeiras séries, você vem passando por processos de evolução. De evolução do processo de ensino-aprendizagem e de evolução também do teu processo de absorção e de desenvolvimento das informações que você vem angariando ao longo destes anos. Desta forma, a nossa mentalidade hoje no ensino superior, ela está muito mais aberta e muito mais consciente para que a gente possa viver então no ensino superior a formação para o exercício da nossa cidadania. Isto quer dizer, nós vamos utilizar agora, nós estamos nos preparando para que a partir desta disciplina, por exemplo, eu e você possamos exercer a nossa cidadania com relação ao meio ambiente também. E o que é o exercício desta cidadania? É um momento em que eu vou poder observar os meus direitos, mas também eu preciso não esquecer dos meus deveres, dos meus compromissos. Isso é o exercício de cidadania. É você estar ciente e usufruir dos direitos que você tem, mas não abrir mão também das suas responsabilidades. Agora sim a gente está falando então do ensino superior. É quando você, aluno, consegue formular o seu próprio entendimento e a partir deste entendimento se dispõe então a exercer a sua cidadania, não somente com os teus direitos, mas agora assumindo também as tuas responsabilidades dentro deste processo. E é uma responsabilidade individual, pessoal, na qual você vai tomar as suas próprias conclusões e também adotar os seus próprios métodos para cuidar do meio ambiente, mas não somente pessoal, é também social. Você que está sendo educado, que está sendo formado no curso de pedagogia, compreende que a tua vocação é ser educador. Você é educador não somente no espaço escolar,
Não somente na tua sala de aula, quando você já depois de formado estiver trabalhando, ou dentro ou dentro de uma empresa onde você possa estar trabalhando, ou dentro de uma academia, se este é o teu objetivo, né, de trabalhar nas diversas áreas em que a pedagogia ela se estende, né, nas empresas, sendo mais diversos campos, né. Você é educador dentro da sua casa. Você é educador para os seus menores, sobrinhos, filhos, netos. Você é educador para aqueles que são mais velhos, como os teus pais, os teus irmãos, tios, os teus avós. Você é educador em todo e qualquer espaço. E o educador é aquele que emite, que emite conhecimento, que emana conhecimento, mas não somente isso. O educador é aquele que convida o próximo a fazer parte deste processo. Então, trabalhar a educação ambiental é uma necessidade de um educador para poder multiplicar os conceitos, multiplicar as necessidades de como nós podemos trabalhar a educação ambiental e a sua preservação. E daí você vai trabalhar, o vídeo também nos mostra dois caracteres importantes do processo de educação ambiental, que é o processo formal e o processo não formal. O que seria educação ambiental formal? Gente, educação ambiental formal é esta que nós estamos fazendo hoje, onde você tem um professor e você trabalha com os seus alunos. Aquilo que nós estamos fazendo é educação ambiental formal, dentro de sala de aula, ou na realização de algum projeto, mas dentro de uma instituição, dentro de um espaço onde seja propício e preparado para a educação. Este é um exemplo de educação formal. E o que seria o não formal? O não formal seria tudo aquilo, ou melhor, é todo tipo de educação que ultrapassa as barreiras de uma sala de aula, que ultrapassa as paredes. A gente não vai mais falar de teoria, a gente vai começar a trabalhar na prática, a executar os projetos, a envolver de maneira diferenciada, que pode ser numa praça, pode ser na minha casa, pode ser no meio da minha família, da minha comunidade, da localidade onde eu moro, junto dos meus vizinhos, tanto faz. Pode ser numa praça pública, pode ser em qualquer outro espaço. Porque este espaço diferenciado de uma sala de aula é um espaço de educação não formal, no qual você pode não somente trabalhar a teoria, mas realizar na prática ações concretas que possam contribuir com a conscientização das pessoas que forem alcançadas por este teu projeto, por esta realização, né? E você pode realizar esta educação, este processo de educação, neste espaço não formal. Um outro exemplo de espaço não formal. Se você realiza uma atividade, como por exemplo, eu vou abrir um canal de podcasts. Pronto, eu vou começar a produzir meus podcasts e vou lançar na rede, né, nos meios de comunicação, e vou preparar os meus áudios para falar sobre conscientização ambiental. Bem, esse é mais um tipo de educação ambiental no espaço não formal, quando você utiliza, por exemplo, dos meios tecnológicos ou do campo tecnológico para poder difundir a informação, a educação, para poder realizar a educação. Quer dizer, o vídeo nos mostra que estas duas formas de educação ambiental, a modalidade formal e a não formal, elas têm a sua importância. Não adianta a gente falar só de teoria sem prática. Mas se a gente não tiver a teoria, como é que a gente vai praticar? Então, uma precisa trabalhar junto da outra, a educação ambiental formal e a não formal. Por exemplo, a proposta desta disciplina, para nós, já devo dar um spoiler da nossa última atividade, né? Comentei em sala de aula algumas coisas, no nosso único dia que nós tivemos de aula presencial, devo dizer, mas comentava lá que a nossa última atividade será a realização de um projeto. Você vai produzir um projeto e este projeto é um projeto de educação ambiental que você vai formar. Você vai fazer uma proposta, seja ela qual for, que pode ser no ambiente físico ou no ambiente virtual, tanto faz. É um projeto de educação não formal, tá? Só para deixar bem claro. Você vai poder, como o exemplo que eu dei agora há pouco da questão dos podcasts, é uma proposta, né? Mas você vai elaborar a sua melhor proposta, um jeito de fazer, tá?
Então, mas isso vamos deixar mais lá para frente, mas já guarda essa informação, que isso é importante, esse spoiler aí. Seguindo informações do vídeo que nós temos, nós falávamos da educação formal, da educação não formal, né, do processo, e também começamos a compreender um pouco mais do histórico, né, de maneira mais detalhada. O vídeo é muito rico em informações e fala sobre a questão sobre a condição de consciência do uso do meio ambiente para o benefício comum e tendo a sustentabilidade. Apresentava sobre como o meio ambiente tem sido utilizado de maneiras diferenciadas, né? E que não havia um benefício comum, como em relação à questão das disparidades. Nós discutíamos, por exemplo, né, sobre a questão em sala de aula, sobre um texto que fala sobre a Carta de Belgrado, onde nós mostrávamos toda essa... Nós tirávamos o véu dessa realidade e mostrávamos aquilo que a Unesco, no ano de 1975, a Unesco havia declarado já em Belgrado, para a gente poder observar na Iugoslávia, como ela já conseguia compreender a utilização, naquela época, em 1975, como desde aquela época o meio ambiente já estava sendo utilizado, mas de uma maneira, como podemos dizer, de uma maneira desigual nas suas oportunidades e nos seus benefícios, né? Havia a desigualdade entre as nações para a utilização destes recursos naturais. Então fala um vídeo para a gente sobre a questão de consciência, né, do uso do meio ambiente para o benefício comum, né, para todo mundo. E também mostrava o quesito de sustentabilidade, como observa para a gente que os conceitos de sustentabilidade começaram a surgir no contexto educacional como um meio de não somente evitar a degradação ambiental ou a exploração do meio ambiente, mas também de conseguir fazer um processo de coexistência entre a humanidade e o meio ambiente, tentando restabelecer aquela harmonia inicial que nós falávamos, inclusive na primeira aula, nossos primeiros slides já falava sobre essa temática. Nos mostra dentro de um histórico o vídeo nos mostra dentro de um histórico muito detalhado, né, sobre todo o processo de observação do meio ambiente, de conscientização, de mobilizações no mundo inteiro, mas também vai falando sobre o Brasil, sobre o que o Brasil tem realizado a respeito dessa consciência da existência de um meio ambiente e da consciência da crise ambiental e de como pode-se fazer alguma coisa para tentar interferir neste processo de destruição, se a gente pode dizer assim, né? E aí vai falando que no Brasil nós tivemos a formação de alguns órgãos e entidades, chegamos até ter nosso Ministério de Meio Ambiente, por exemplo, né? Falávamos sobre a Rio 92, e aí pela primeira vez surge esse termo para a gente, o que foi a Rio 92, né? Para quem acompanhou a Carta de Belgrado, lá no início da nossa disciplina, e eu deixei disponível também a Carta de Belgrado nos materiais para você poder baixar lá na plataforma, né? A Carta de Belgrado é o quê? É o resumo da conferência que aconteceu na Iugoslávia no ano de 1975. Numa conferência que se falava de várias nações, vários países, a Unesco estava reunida para tratar alguns assuntos importantes. Dentre estes assuntos, se falava sobre o meio ambiente. E dali foi formada uma carta, que é uma espécie de um resumo daquilo que as nações entravam em acordo e tomavam por decisão. Olha, gente, nós precisamos fazer algo em relação a essa temática aqui apresentada. No caso, a Rio 92 foi um evento semelhante a este. No entanto, não era um evento internacional, né? Não do nível que foi na Iugoslávia em 1975. Mas a Rio 92 ela foi um momento onde o Brasil parou para discutir a questão ambiental, as políticas e estratégias que deveriam ser adotadas, né? Tanto que fala no vídeo para vocês sobre uma carta brasileira para a educação ambiental, as orientações ambientais, né? De como precisamos.
E aí você observa, se você quiser voltar no vídeo depois, dar uma observada melhor, lá na Carta Brasileira, né, para a Educação Ambiental, falava uma série de situações que a gente diz, poxa, mas isso aqui é real, isso é válido. O problema, gente, é que o Brasil inteiro ele tem um processo histórico, isso não é somente atual, é histórico. O processo de desenvolvimento que foi acontecendo de maneira sedimentada. Algumas áreas do Brasil detêm até hoje determinado nível de orientação, de formação e desenvolvimento. Então, se você quiser comparar regiões diferentes, como por exemplo a região norte, que é a qual nós vivemos, né, e a região sul, ou a sudeste principalmente, você vai observar que existe uma grande diferença de desenvolvimento destas regiões. E assim como o desenvolvimento, nós podemos falar também do processo educacional. Né? É diferente, porque eles foram desenvolvidos em tempos diferentes e foram as prioridades no projeto de política nacional acabam sendo diferenciadas, né? Nós sabemos que o centro econômico do Brasil é a região sudeste, que é quem administra os recursos nacionais, né, de todas as regiões, mas, de modo específico, a gente precisa entender que a Carta Brasileira ela mostrava que existia um jeito padrão de cuidar da problemática ambiental nacional, mas não levava em conta as diferenças de cada uma das suas regiões. Você já ouviu falar certamente que o Brasil é um país de dimensões continentais? Isto quer dizer que também existe diversas particularidades na questão ambiental, no bioma brasileiro. As características de cada região demandam também necessidades específicas de suas características. Não dá para você tratar uma problemática ambiental do Sul com a problemática ambiental do Nordeste. Imagina só se você está tentando trabalhar a questão ambiental, alguma problemática que seja realizada na região sul, no período com relação à neve e tudo mais, algum transtorno que ela gera lá e tal. Imagina essa característica e ela gera algum problema e você vai tentar trabalhar esta problemática. E aí você vai utilizar a mesma lei, a mesma definição para você tratar desta mesma atividade, por exemplo, no Ceará. Eu te pergunto, no Ceará nós temos neve? Né? Obviamente que não. Então não dá para tratar da mesma maneira, mas tu pode dizer, professor, mas aí você está viajando no comentário, né? Comparando a neve do sul com o sol do Nordeste. Sim, gente, mas nós temos condições climáticas e ambientais diferentes na mesma proporção. Não dá para trabalhar do mesmo jeito para o país todo. E foi por isso que esta Carta Brasileira, que foi produzida lá como o resumo da nossa Rio 92, essa Carta Brasileira, por isso que ela foi cancelada, né? Se a gente pode dizer assim, utilizar o termo do momento. Ela foi anulada porque entendia-se que ela não conseguia abranger as diversidades das problemáticas nacionais, de acordo com as particularidades de cada região, de cada localidade. Você vai observar o Acre, o estado do Acre, a capital Rio Branco, quase todo ano neste período que nós estamos agora, ela sofre com problemas de enchentes. O Rio Madeira transborda e grande parte da capital, Rio Branco, vai para o fundo. Né, e gera toda uma determinada situação de problemas ali. Bem, esta é uma condição climática. O Rio de Janeiro, no início do ano também, sempre apresenta problemas que a gente pode acompanhar pela TV, por exemplo, da questão dos deslizamentos de terras, principalmente na região de morros e favelas. Bem, é uma realidade diferente do Acre. Da mesma maneira como São Paulo, o período de chuva, principalmente na capital, gera grandes alagamentos, onde às vezes os carros vão embora, né? Perdem carros, e não somente carros, mas as casas, os móveis, né? Existe todo esse problema de inundação na cidade de São Paulo. Bem, a gente está falando de regiões diferenciadas e assim também as problemáticas também são diferenciadas. Mas não somente isso, a região norte apresenta uma condição de flora, por exemplo,
diferenciado da região Nordeste. A região Norte nós temos aqui florestas densas, nós temos um espaço onde a floresta amazônica ela tem uma característica imponente, mas já o Nordeste não. Existem cidades, como por exemplo a cidade de Crato, no Ceará, que quase 30%, mais de 30% da cidade, da sua região, da sua territorialidade, ela é composta por características de semiárido. Então, nós estamos bem próximos, inclusive. O norte e o nordeste estão um do ladinho do outro. Nós estamos quase na mesma distância da linha do Equador. É verdade. Nós estamos na mesma condição tropical, né? Se a gente pode dizer assim, o norte e o nordeste sim, mas o nordeste tem uma condição climática diferenciada, né? Onde você tem situações de quase deserto e, enquanto isso, no norte você tem situação de floresta densa, de floresta amazônica. Então, faça uma avaliação e por conta dessa situação toda, definiu-se que essa carta brasileira ela não faz muito sentido. Ela tá bonitinha no papel, tá legal, mas na prática ela deixa a desejar porque ela não leva em conta a individualidade de cada necessidade de cada região.